Olá, bem-vindo ao canal, o meu nome é Cláudia e hoje vamos falar como ler mais e melhor, ou seja, ser um devorador de livros. É verdade, hoje vou mostrar-te como é que tu podes ler mais e melhor. E melhor, é verdade. Portanto, se tu não tens o hábito da leitura, não consegues ler um livro até ao fim, ou então já tiveste o hábito da leitura, mas queres voltar a ter, ou não sabes como escolher um livro, eu vou ajudar-te, porque depois deste vídeo tu vais tornar-te num devorador de livros, vais criar o hábito da leitura, vais aprender a escolher melhor as tuas leituras, os teus livros e a ler melhor, a ler melhor. Portanto, nós queremos criar um hábito bom, não é? Sermos leitores e aprendermos ainda, aprendermos mais com aquilo que lemos e os livros que escolhemos. Portanto, eu vou falar-te um pouco como é que são os meus hábitos de leitura. Eu comecei a ler com 8 anos, comecei a ler ocasionalmente, ninguém na minha família lia, mas foi-me oferecido uma coleção de livros históricos e eu comecei a ler. Eu não tinha muito mais, eu não tinha acesso a livros, só vou ter contato com bibliotecas mais tarde, com cerca de 9 anos, quando eu venho então para a escola primária e eles têm uma mediateca, que é uma biblioteca pequena, não é? Onde nós podemos levar livros para casa. E foi assim que eu comecei a desenvolver o meu hábito da leitura e nunca mais parei. Desde os meus 8 anos de idade que eu leio avidamente. Portanto, eu sou mãe de 4 crianças e continuo a ler. Nunca deixei este hábito que já está mais do que entranhado na minha vida e já faz parte da minha rotina. Eu nem consigo estar dois dias sem ler. Só se acontecesse algo muito, muito grave que eu não tenha mesmo muita disponibilidade para ler. Caso contrário, os meus hábitos de leitura são diários, é um hábito que eu tento, nem que seja um bocadinho do meu dia, tiro para a leitura. Para além disso, eu também sou autora do perfil no Instagram, que já foi o projeto A Mulher que Ama Livros. Neste momento é Cláudia Bennett e eu assumi o meu nome, assumi a minha personalidade e assumi então esta nova fase da minha vida em que eu dedico a maior parte a criar conteúdo literário. Tenho um canal no YouTube, como vocês podem ver, com mais de 10 anos, onde eu crio conteúdo literário. Também tenho uma página, acabei de publicar o meu primeiro romance e a leitura é algo que eu amo e me dedico regularmente. Então, claro que os meus hábitos foram ajustados ao longo da minha vida, não é? Portanto, quem é mãe acaba por ter que mudar muitas vezes determinadas coisas, porque os bebés nem sempre são fáceis de cuidar e a minha rotina sofreu várias mudanças, como qualquer pessoa. Quando nós vamos para casa, quando estamos no pós-parto, quando estamos a cuidar de um bebê. No meu caso, na minha terceira gravidez, eu tive que cuidar de 2 bebés, porque eu tive gêmeos. Portanto, mais cansativo, eu amamentava durante a noite e o dia, de hora e meia em hora e meia, 2 bebés, então era muito, 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 muito cansativo. Mas eu fui ajustando e quando eu fui mãe pela primeira vez, isto há 10 anos, avisaram que eu ia deixar de ler e eu preparei-me logo a minha rotina, a minha vida, para nunca deixar de o fazer, porque era algo muito importante para mim. Para desenvolver, para melhorar, para aprender, para ajudar a minha cabeça, para muitas e muitas coisas. Portanto, a leitura não é só um entretenimento, que também é importante, não é? Nós também precisamos desse momento, mas muitas vezes é um escape, muitas vezes é aprendizagem. Eu, como crio conteúdo, também é uma forma de eu aprender sobre os diversos assuntos e ser criativa, criar conteúdo, desenvolver ideias, aprender, não estar parada e a minha mente estar sempre a trabalhar. E é isso, vamos então começar. E eu vou dizer-te como é que tu podes escolher um livro relevante e interessante. Como é que tu deves fazer essa escolha? Portanto, a escolha do teu livro deve ser dirigida aos teus interesses. Ou seja, tu quando
começas a ler, tu não sabes bem qual é o teu género literário preferido, tu não sabes que histórias é que te encantam. E normalmente o que é que nós fazemos? Estamos nas redes sociais, hoje em dia toda a gente tem redes sociais, e toda a gente está a falar no mesmo livro. Toda a gente está a falar no mesmo livro. E tu acabas por escolher esse livro porque se toda a gente está a ler, toda a gente está a adorar, não é? Mas há que ter várias coisas em conta. As pessoas que estão a ler aquele livro, o género de livro, a história, pode não ser do teu interesse. E pode nem ser o género de livro que tu vais apaixonar-te e criar o teu hábito da leitura. Portanto, o meu conselho é que tu vais a uma biblioteca, ou a uma livraria, ou aos livros que tens em casa e leias a sinopse do livro. Exatamente, que leias a sinopse do livro. E eu vou dar-te um exemplo, vou buscar aqui um livro, pode ser o meu. Pronto, vamos falar aqui. Vais ler a sinopse do livro, vais ler as abas, vais estar em contacto com o livro e desta forma é que tu vais sentir vontade ou não de ler determinada história. Vais ler? Vais talvez ler a primeira página ou o primeiro parágrafo pode despertar-te ou não vontade. Portanto, de acordo com o tema, imagina, este livro é sobre separação, imagina que não é um tema que te interesse, não é um tema com que te identifiques. E, por exemplo, tu precisas antes de um livro sobre outro assunto, por exemplo, gostas muito de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Vais encontrar. Gostas muito de filmes de ação, de thriller, suspense. Quem é o criminoso, também vais encontrar. Portanto, a biblioteca está dividida por vários temas. Os romances, os thrillers, a poesia, os livros de não-ficção, de memórias. Podes gostar muito de ler histórias reais que te inspirem, por exemplo. Histórias de pessoas que tu, de alguma forma, admiras também, por exemplo. E vais estar em contacto com os livros, não é? E vais explorar os livros que existem. Vais ler as sinopses. Não comeces a ler um livro sem leres a sinopse, porque depois, imagina, nem era este livro, não era este tema que tu querias ler, não tem nada a ver com o momento que estás a passar, nem com aquilo que procuras. Portanto, esta é a minha primeira sugestão, é que tu descubras, enquanto leitor, e não sejas influenciado a seres como os outros. Portanto, a tentares encontrar a tua paixão dentro da literatura, o teu género preferido, o teu subgénero. E para isso tu precisas de explorar determinados géneros, tu precisas de ir ao encontro das tuas necessidades, estudar aquilo que te interessa. Imagina que gostas muito e queres saber mais sobre finanças. Porquê que não vais escolher aquilo que te interessa e escolhes aquilo que os outros estão a ler? Como é que tu podes te conhecer enquanto leitor? Dessa forma, com a tua cabeça, com o teu sentido crítico, analisares os livros que tu vais escolher e os temas que te sejam mais interessantes. E só assim é que tu vais ser um excelente devorador de livros e encontrares aquele subgénero que tu mais gostas, aquele género que te vai apaixonar, aquela autora que nem toda a gente fala, mas que é absolutamente genial. E é assim. Portanto, liberta-te do livro mais popular e descobre-te como leitor. É muito, muito, muito importante. Agora vamos falar do ambiente da leitura. Para tu leres, tu precisas possivelmente criar um ambiente propício para a leitura. Portanto, não podes estar distraído, tu precisas de iluminação adequada, tu precisas do teu espaço, do teu quarto, do teu momento. E para isso, tu irás precisar fechar-te no quarto, precisas de estar sozinho, precisas de tirar um momento. Imagina que na tua casa é muito agitada e toda a gente acorda por volta das 8 da manhã. Tenta acordar mais cedo, por exemplo. Ou então, imagina que trabalhas e não tens mais tempo,
não é? Chegas a casa, tens muitas tarefas. Durante a hora de almoço, toda a gente tem direito a uma hora de almoço, correto? Portanto, tira meia hora da tua hora de almoço para dedicares à leitura e ao estudo. Ou então, quando toda a gente for dormir, finalmente o silêncio está na tua casinha e tu podes dedicar meia hora ou uma hora à leitura antes de dormir. Muitas vezes as pessoas estão na Netflix, eu não digo que estar nas redes sociais ou ver Netflix não seja importante, mas nós aqui estamos a tentar descobrir e criar o hábito da leitura que por vezes pode perder-se, não é? E é uma coisa que é importante, como já viste, muito para desenvolveres a vários níveis. Então a leitura é mesmo muito, 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 muito importante e precisas de ter esse ambiente calmo, tranquilo. Muitas pessoas não conseguem ler, por exemplo, nos transportes públicos, mas quem anda muitas vezes de comboio e tudo mais pode utilizar o meio pode ajustar essa rotina de transportes à leitura. Outra coisa muito importante é definir objetivos. Pois é. Mas agora ler com objetivos e metas. Ai, que chato. Não. Tu, para criares um hábito, tu precisas definir a meta. E essa meta tem que ser clara. Portanto, tu tens de definir o número de páginas ou o tempo em que tu vais dedicar à leitura. Não é? E para isso, largas o telemóvel e vais decidir, ou vais ler 30 páginas por dia, que dá cerca, acho que dá 210 páginas ao fim de uma semana, portanto, um livro pequeno consegues perfeitamente lê-lo, ou 30 minutos de leitura por dia, e aí já depende depois do teu ritmo, não é? Esses 30 minutos, quantas páginas irás ler, e pronto, aí depois, mas depois se calhar ficas mais um bocadinho, porque o livro está a ser interessante, mas é assim, é importante definir as metas e daí a importância dos livros pequenos. Eu sei que mas o livro pequeno nós não conseguimos criar envolvimento. Consegues, se escolheres um excelente livro pequeno. A importância dos livros pequenos eu defendo muito na criação do hábito da leitura, porque a satisfação de terminar um livro é absolutamente maravilhoso. Dá vontade logo de agarrar no outro livro e continuar, e o hábito vai crescendo, crescendo, crescendo. Portanto, um livro pequeno, não escolhas um calhamaço que te faz logo sentir desmotivado à primeira página e depois nem sequer queres continuar a ler. Portanto, começa pelos livros pequenos, ajusta, estás a dar o primeiro passo, portanto, livros pequenos é ótimo. E agora, técnicas de leitura eficiente. E vamos falar de técnicas de leitura ativa. A técnica de leitura ativa é basicamente tu estares a ler um livro e teres um lapisinho e sublinhares o texto. Sublinhares o texto, fazeres anotações nas margens do livro ou então alguns resumos. Podes resumir, por exemplo, um capítulo em uma ou duas frases, por exemplo. Outras das coisas que tu também podes fazer para teres uma leitura ativa é: estás a ler o livro e vais contar a alguém. Alguém vai ouvir-te contar esta história. Vais falar com a pessoa, vais dizer: olha, ando a ler este livro, a história é assim e assim, e eu estou a achar muito interessante por isto e por isto. E ouvir-te também faz organizar as tuas ideias e a leitura, não é? Portanto, também podes, se quiseres e seres mais ousado, criares uma conta no Instagram e falar sobre o teu livro nas redes sociais, mas a leitura ativa é ótima para te envolveres com a história, mesmo sendo um livro pequeno. Portanto, envolveres-te com a história, sublinhas as palavras que não conheces, anotares informações que te sentes que sejam úteis ou importantes para a história, o tempo e o espaço, por exemplo. E agora, imagina que tu escolhes um clássico. Vamos aqui tirar um clássico. Vou escolher este. Recordações da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, que eu ainda não li.
Mas imaginem que eu escolho este livro para ler e eu recomendo que tu faças a pesquisa de informações sobre o livro. Será uma leitura mais rica se tu fores pesquisando mais sobre a obra do autor, o tempo em quando é que ele nasceu, o que é que se passava naquela altura quando ele escreveu este livro, qual será o tema principal do livro, qual é a crítica social e política ou económica que ele faz no livro, qual é o momento histórico em que a história se passa. Portanto, podes pesquisar isso na internet, podes ler outros livros, não é? Que falam um bocadinho mais sobre o autor, porque tu consegues entender melhor o que é que o autor quer dizer depois de procurares o ano em que se passa a narrativa, o que é que aconteceu naquela história. E então imaginem que tu também escolhes, nas aulas portuguesas é-te apresentado uma lista de livros do Plano Nacional de Leitura. Imaginem que tu escolhes um livro, não é? Não sabes nada do livro. Primeiro vais ler a sinopse, não esqueças que é importante, mas antes de escolheres o livro, lês a sinopse. Mas depois vais procurar informações sobre o livro, ok? É importante que tu saibas quem é o autor, o país onde ele nasceu, o que é que ele quer trazer com aquele livro. Não é procurar opiniões, é procurar informações, que é diferente, ok? E agora, para uma leitura eficiente, vamos falar sobre a importância de definir tempos específicos para a leitura e a prática do tempo por blocos. Portanto, para quem começa, eu sugiro os 30 minutos. Eu tinha um desafio nas minhas redes sociais em que eu desafiava as pessoas a lerem, agarrarem num livro, lerem 30 minutos por dia ao longo de 7 dias. E com isso a pessoa cria o hábito da leitura, começa a separar aquele tempo de 30 minutos do dia, em vez de estar no telemóvel, nas redes sociais, a ver seja o que for. São 30 minutos, eu acho que passam a voar muitas vezes e ajuda a criar o hábito da leitura porque aos poucos vais aumentando o tempo. E sim, é importante definir esses tempos específicos porque ajuda-te a entenderes a tua rotina, os melhores momentos para leres e a teres um objetivo na tua vida. Portanto, se tu cumprires este objetivo, tu consegues cumprir muito mais coisas, vais sentir-te realizado por conseguires desafiar-te e cumprir esses objetivos. A prática do tempo por blocos, por exemplo, é 30 minutos, uma pausa de 15, para mexer no telemóvel se quiseres, beber um café, tudo mais, e depois mais 30 minutos de leitura e vais aumentando conforme o teu interesse e a tua dedicação. Não é? É isso mesmo. Portanto, já aprendemos como escolher o nosso livro, como definir os objetivos, a importância do ambiente da leitura e como fazer leitura ativa e uma melhor gestão de tempo. Eu acho que já tens aqui muito conteúdo para começares a escolher as tuas leituras e a desenvolveres o hábito da leitura, não é? E vamos agora para a terceira parte, que será melhorar a compreensão. A compreensão, não é verdade? É isso mesmo. Olha, melhorar a compreensão. Depois de leres o teu livro, tu vais fazer a tua análise crítica, ok? Não vais logo procurar opiniões das outras pessoas, não. Vais pensar por ti primeiro. Vamos pensar por nós primeiro e vamos questionar o texto. Existem algumas perguntas que tu podes fazer em relação ao teu texto e mesmo quando fores, por exemplo, apresentar um livro na sala de aula, existem algumas perguntas que tu podes levar para a apresentação e responder em relação ao teu livro, que é qual foi a mensagem do texto, o que é que tu mais gostaste e o que gostaste menos, como é que tu te sentiste, o que é que aprendeste, será que o autor cumpriu aquilo que prometeu? Portanto, ele promete uma determinada obra, será que ele cumpre no final? E depois uma das questões que eu gosto mais de responder é qual foi a razão do autor ter escolhido narrar desta forma e não de outra? Portanto, nas obras clássicas, ou nas obras literárias, existe um cuidado na escolha do narrador e existe um motivo muitas vezes para ser aquele e não ser outro, e as escolhas do autor muitas vezes
vão falar pela obra. Então, tentar analisar isso também é importante e termos uma leitura crítica em relação ao texto e refletirmos sobre isso. Portanto, a revisão e reflexão. A importância de revisar o que foi lido. Eu muitas vezes não faço a revisão, mas a revisão é ires ler as partes que tu precisaste anotar, meter um post-it, as anotações que foste fazendo e o resumo. Isto serve mais para quem vai apresentar a obra, por exemplo, numa sala de aula, não é? Mas a reflexão deve ser sempre feita no final e depois tu podes muito bem ir procurar opiniões nas redes sociais. Existem vários pontos de vista e tu podes ir conhecer, sim, outros pontos de vista e perceber, ok, eu não tinha pensado sobre isto e é importante, sim, sim, sim. Eu não tinha pensado em determinada coisa e agora entendi e tudo mais. Ou então, podes participar em clubes do livro. Pois é, os clubes do livro, existem montes de clubes do livro e tu podes participar. Existem online, existem presenciais. Eu conheço, por exemplo, o Leia Mulheres em Lisboa, que selecionam sempre obras escritas por mulheres. Eles fazem encontros mensais. Portanto, mas podes procurar na internet que existem muitos outros, de todo o tipo. Existem muitos no WhatsApp, no Telegram, vários clubes de leitura, podes conversar com outros autores e aprofundares a compreensão do teu livro. Não é verdade? É verdade, é verdade, é isso. E agora, o mais importante, como é que vamos manter o hábito da leitura? Como é que isto vai continuar? Ok, tu já escolheste o teu livro, tu estás a ler meia hora por dia, tu consegues, ou lês 30 páginas por dia, consegues fazer a leitura crítica, a leitura ativa. E agora como vamos manter esta motivação? Então, eu tenho algumas recomendações para ti, algumas sugestões para ti. Olha, vamos manter a leitura diversificada, não ler sempre a mesma coisa, porque chega um ponto em que tu estás sempre a ler a mesma história, só muda o nome das personagens, o sítio onde se passa e o conflito principal. Muitas vezes também nem muda. Mas se tu for explorando outros géneros, até acabas, ou outros subgéneros dentro do género, não é? Tu acabas por conhecer novos autores que te vão entusiasmar, novas formas de serem contadas histórias, novos narradores, novos enredos, novos desfechos, novas apresentações de personagens, formas de narrar, de escrever lugares. Podes viajar para outros países, não é? Viajar para outros países, conhecer outras realidades. Portanto, isso vai manter o hábito muito mais interessante, sem dúvida, muito mais interessante e vai levar-te a tu conheceres-te enquanto autor e vais tornar-te num devorador de livros muito mais completo, atento, crítico e com capacidade de analisar as obras. Depois, o progresso visual. Aí podes usar também o aplicativo que eu utilizo, que é o Goodreads. Eu não utilizo agora muito, eu só atualizo as leituras que faço, mas tu podes acompanhar o progresso no aplicativo Goodreads, podes inscrever, podes ir deixando lá em que página estás na tua leitura e percebes se falta muito, não falta, lês outras opiniões e falar sobre aquela obra. Ou então isto também compilando os livros que vais lendo numa pastinha, tem lá, também consegues criar uma pasta com o teu ano e eles fazem... fica tudo organizado, tens as leituras organizadas e isso pode ser uma forma de te deixar motivada. E também tens, por exemplo, o Kobo ou o Kindle, que muitas vezes também te diz o que é que já leste, o que é que não leste. Isto também pode ser uma forma de te motivar a utilização do Kindle, porque o meu, por exemplo, diz tempo restante do capítulo, 2 minutos, em que percentagem? 14. Isso é motivante. Muitas vezes, só mais um capítulo, quanto tempo falta? Ok, consigo ter tempo, vou ler. Então, progresso visual é importante para manter a motivação deste hábito maravilhoso que é a leitura. E depois, incorporar a leitura na rotina. Pronto. Mas se tu fizeres o desafio que eu te propus lá atrás, tu tens que
estás a ver o ritual de beber o café todos os dias. Isso é um hábito, não é? Tu já nem pensas, já não pensas. Tu tiras o teu cafezinho e bebes o teu cafezinho. E um dia, quando tu criares estes momentos de leitura, um dia tu também não vais pensar, tu vais ler o livro, tu não vais pensar, será que eu tenho tempo, será que eu consigo, será que... Vais ler, vais integrar a leitura no teu dia-a-dia, sem dares conta, e podes fazê-lo através de, por exemplo, podes ler durante o caminho, se não fores a conduzir, claro, do caminho do trabalho, podes também ler nos transportes públicos, podes tomar o pequeno almoço ao mesmo tempo que estás a ler no teu Kindle ou no teu Kobo, podes, antes de dormir, leres um bocadinho, por exemplo, estás na passadeira a fazer exercício, podes ler ao mesmo tempo, portanto, integra a leitura na tua rotina que vais conseguir manter a motivação e se escolheres o livro certo e ideal para aquele momento, vai ser fácil. Não tenhas receio de abandonares um livro que não estejas a gostar, se está a ser difícil ler, sobretudo para quem ainda não tem o hábito da leitura, não tenhas receio de abandonar um livro. Eu sei que muitas vezes, se compras o livro, queres ler até ao final, mas tenta ou requisitar o livro numa biblioteca, ou ler num e-book que o valor é mais baixo, ou, por exemplo, pedires emprestado um livro. Pronto. É mais fácil, se calhar, de abandonar um livro dessa forma do que gastares dinheiro e depois veres o teu dinheiro a ir pelo cano abaixo e não consegues terminar o livro. E é isto, olha. Não te esqueças de escolher bem o teu livro, o ambiente de leitura e definir esses teus objetivos. Eu faço a sugestão agora no final, que é de leres 30 minutos ou 30 páginas por dia ao longo de uma semana. E ao fim de uma semana tenho a certeza que vais começar a criar o hábito da leitura. Vais gostar cada vez mais e será um mundo sem fim. Tu podes explorar vários géneros. Não tenhas receio de explorar vários géneros. Sei que existe com certeza, não gosto de nada de fantasia, não vejo filmes de fantasia, não quero nada de fantasia. Tudo bem. Existem muitos géneros e subgéneros que tu podes explorar. Portanto, não tenhas receio de mexer nos livros, procurar o tema, o que é que tu sentes, o que é que precisas agora, e liberta-te dessa ideia de toda a gente está a ler o mesmo e também vou ler. Não. Tenta descobrir-te enquanto leitor, porque imagina que tu vais ler um livro super popular e depois não é nada e tu pensas, ok, não sei ler, não consigo ler, não gosto de ler, se calhar não é para mim, se calhar não, pode ser para ti, mas o livro é que não é o certo. É isso, porque existe um livro com certeza dentro de tantas opções que te irá agradar, porque é mesmo sobre aquilo que tu querias ler. E estou obrigada por teres acompanhado, eu espero que tenha sido muito útil e que tu vires então um excelente devorador de livros.